Fala galera, mais um podcast nas alturas, aqui no Rooftop do Laçu, um podcast para te entregar conteúdo com pessoas que vivem resultados reais na prática. E hoje eu tô aqui com uma especialista em proteção financeira e risco, algo muito importante para a vida de todo empresário, para a vida de todo ser humano. Quando a gente pensa em risco, né, poucas pessoas acabam se preocupando, mas se parar para pensar como que a vida e tudo que acontece na nossa vida, quanto mais a gente se proteger, melhor. Eu tô aqui com ela, recebam ela, uma salva de palmas. Marina Mota, uma salva de palmas, gente! Marina, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Marina é especialista no que eu falei e ela é nossa sócia dentro do Fire Club, que é um clube de empresários, e ela entrou realmente para agregar valor, para trazer a especialidade dela para esse grupo, para agregar para os outros sócios que são empresários, e veio aqui no nosso podcast entregar muito conteúdo para você. Se você está assistindo esse podcast e quer conhecer um pouquinho mais sobre o Fire Club, vai aparecer um QR Code na sua tela, é só você escanear, vai para o WhatsApp, você vai cair com o nosso time vai te passar todas as informações e você vai entender o poder desse movimento, o poder da ambiência, o poder de você gerar resultados para você como empresário, empresária, para o seu time e para a sua família. Marina, seja muito bem-vinda. E o que uma especialista em proteção financeira e risco faz? Gente, primeiro eu quero agradecer a oportunidade. É maravilhoso poder fazer parte desse ecossistema, né? Tudo com muita intencionalidade, estar aqui hoje com você. Te agradeço demais, agradeço a equipe maravilhosa que está aqui por trás dessas câmeras, senão nada seria possível, né? Bom, um especialista de risco, basicamente, mapeia todas as lacunas que ou um empresário ou um autônomo, qualquer um, né? Acho que a gente andou, respirou, a gente tem risco, né? E aí depende muito, não só do seu trabalho, não só do seu business em si, o que de fato vem prejudicar mais o seu bolso. Que eu falo que o risco hoje em dia para o empresário, ele tem um apelo direto com o quanto ele pode impactar o nosso bolso, seja de uma forma pontual, seja de médio prazo ou seja de longo prazo. Então, o papel do especialista é fazer realmente uma anamnese, como se fosse um médico, entender o planejamento financeiro. É um diagnóstico ali da vida pessoal do empresário ou da pessoa que quer realmente contratar, né? Sim, sim. Todo CNPJ é um CPF de alguma forma, né? Existiu por conta de um CPF. Então, a gente vai tentar identificar qual dessas duas pontas precisa mais de proteção. Se é uma coisa que a gente consegue englobar nos dois pontos, ou se a gente precisa olhar de forma individual ali pro negócio de cada um. Existe algum perfil de cliente que você identifica que tem mais risco do que outros? Ou algum tipo de segmento, ou prestação de serviço, ou comércio? Qual que é o tipo de cliente normalmente que está... lógico, todos nós somos sujeitos ao risco, né? Tem doenças graves, tem acidente e tal. Perfeito. Mas existe algum tipo de cliente que você identifica e fala, esse tipo de cliente tem um pouco mais de risco e é mais suscetível a comprar uma proteção dessa? Excelente pergunta, Johnny. Eu jogo essa pergunta sempre para a pessoa que está do lado de lá, tá? Se eu for perguntar para você quanto ou qual montante que você precisa para rodar o seu dia a dia básico, ou o quanto de recurso financeiro a sua empresa precisa ter para ela continuar rodando mês após mês sem a sua presença. Porque a sua presença ela pode ser, vamos supor, eu posso ter uma paralisação de trabalho de curto período, eu posso ter uma paralisação de médio ou de longo. Isso vai impactar diferente o seu bolso. Então tem gente que fala para mim assim, pô Marina, eu tenho uma reserva de emergência, então se acontecesse alguma coisa comigo, se eu quebrasse um pé, por exemplo, eu consigo ficar 3 meses em casa. Vale a pena você usar sua reserva? Se para você vale, tranquilo. Se para você vai ficar na linha, vai prejudicar, o seu padrão de vida vai cair, ou você vai ter que recomeçar, que é isso que eu vejo muito no brasileiro, tá, Johnny? Ou até no empresário. Começa a crescer patrimônio, só que chega em algum imprevisto, ele precisa recomeçar, porque ele precisa dilapidar esse patrimônio de alguma forma. Seja em liquidez, pode ser o dinheiro que está lá no banco, trabalhadinho, seja numa empresa que precisa ser pivotada para recomeçar o negócio. Então, aí voltando para sua pergunta, né? Eu dei meio que um parâmetro geral. Mas se você for olhar esse profissional, ele pode ser autônomo, ele pode ser um empresário que dependa 100% do negócio dele, né? A sua cara hoje no podcast vende muito mais do que se você não estiver aqui. Marina, meu negócio já roda, eu já tenho renda passiva.
mas com certeza, com a sua presença, você 100% bem, vai fazer com que isso se multiplique de uma forma muito maior e veloz, né? Então, é o impacto direto da sua presença no seu negócio. Quanto maior a dependência do negócio com o empresário, mais suscetível ao risco tem. Do próprio negócio, da própria pessoa. E tem muitos empresários também que às vezes nem tem um negócio, que é o chamado eu presa. Tá? A pessoa acha que tem um negócio e acha que, não, eu trabalho para mim mesmo. Só que, na verdade, primeiro, você trabalha para o cliente. Segundo, se você precisa estar no seu negócio 100%, você não tem um negócio. Você tem um emprego e o pior possível, né? Porque não tem garantia nenhuma, o risco é seu e você desapareceu do seu negócio, nada mais existe. E eu não estou falando só de pequeno empresário, não. Eu estou falando de empresário grande. Às vezes um grande médico que tem uma grande remuneração, ele parou de atender a capacidade financeira de ser ali a pessoa que vai ser o provedor da família. E a família sustentar a família, né, escola, filhos, fica totalmente prejudicada se acontece qualquer coisa com ele. Então essa é a consciência. Então hoje a Marina vai dar uma aula, já está dando uma aula de proteção financeira, a gente vai falar de sucessão patrimonial também, mas você que é empresário que está escutando a gente, se você se enquadra em uma dessas hipóteses, você precisa escutar esse podcast, precisa entender como que você protege a sua família. Se você fala, poxa, não, isso é besteira, cara, se você ama a sua família, isso aqui não é besteira, você pode ter certeza que daqui vai vir um grande insight ou uma decisão para você tomar, para você ter bons profissionais. A Marina, ela vai contar a história dela, ela já atende grandes carteiras, ela atende grandes empresários e também está numa grande empresa, né, Marina? Hoje, conta um pouquinho da sua história. Por que você começou nessa área e quais são os seus clientes que você atende hoje? Conta um pouquinho da sua história. Aliás, antes de contar a sua história, como que as pessoas te encontram? Legal. Qual é o seu arroba do Instagram? @Marina com 2 N's, Mota com T só. Marina com 2 N's, Mota com T só. Aliás, se você entender que esse podcast tem um conteúdo legal, compartilha, deixa seu like, comenta, chama a Marina e se inscreve no canal. Pra gente é importante que o YouTube continue entregando esse conteúdo que é relevante para mais pessoas. Marina, então como é que começou essa história? Por que você resolveu empreender nessa área, né, a área de proteção financeira, sucessão patrimonial? Bom, primeiro de tudo, hoje eu acredito que o brasileiro ainda é muito mal servido nessa área. Então é meio que a gente nadar num mar azul com muitas possibilidades, né? Muitas oportunidades dentro do gerenciamento de risco. Mas se você me perguntar na essência do porquê que eu transicionei minha carreira, Johnny, eu sou engenheira de formação, você é engenheira. tá? Sou engenheira de formação. E a minha base familiar, eu vi o meu pai perder tudo como empresário por conta de um deságio na saúde, né? Meu pai teve um infarto na época e por conta do infarto, nosso convênio era muito ruim. Então, aí mais um puxão de orelha para os empresários que às vezes delegam essa responsabilidade ou contratam o mínimo possível, né? Meu pai tomava conta dos negócios, era aquela cara principal que está ali toda hora, precisava ser ele. E aí, por conta disso, a gente precisou fazer um tratamento muito sério e a gente acabou tendo que vender 2 patrimônios para pagar esse tratamento do meu pai, que não foi um infarto simples, né? A gente fez até um processo no coração bem invasivo. Não vou entrar aqui na parte técnica, mas eu, como criança, vi a gente perder uma estrutura muito grande, né? Então, esse respaldo foi algumas coisas que me fizeram começar a pensar nisso. Minha mãe, eu novinha, vendo meu pai quebrar, abandonou a gente, né? Foi morar nos Estados Unidos. Me mostrou que a parte financeira é muito importante em todos os quesitos, né? E esse impacto nessa menina muito nova me fez começar a olhar para o futuro de uma forma diferente. Não vou te falar que foi fácil as movimentações que eu fiz, mas no momento que eu olhei para aquele ponto principal na minha família, eu falei, cara, eu quero trabalhar com alguma coisa que eu possa fazer diferença do jeito que não conseguiram fazer pro meu pai como empresário lá atrás. Muito legal esse propósito que você trouxe, né? Você já você sentiu na pele. Exato. E é muito gostoso você subir, né? A gente que começa a construir patrimônio é uma delícia. Um dia após o outro você tá, né, com um carro melhor, com uma casa melhor. Só que na hora que tiram o seu tapete, bicho, na crise, dinheiro nunca é demais. E se tem um negócio que mexe com a gente é a parte de saúde. Marina, cara, eu tenho patrimônio para dilapidar. Não foi para isso que você construiu o patrimônio, não foi para isso que meu pai construiu, né? E aí, por conta de alguns gerentes que meu pai tinha na época,
que passaram a perna nele também, né? Dificultou muito isso, que é uma outra coisa que eu falo sobre proteção financeira. Ali é você colocar a responsabilidade dentro de uma seguradora que, independente de ser amiga ou não amigo, parente ou não parente, vai arcar com a responsabilidade dela. Porque nessa hora não tinha parente para ajudar a gente. Não tinha sócio do meu pai para ajudar a gente. Então eu acredito muito que empresários inteligentes reconhecem seu grau de vulnerabilidade. E quando você reconhece essa vulnerabilidade, você trata ela. Você se antevê. Precisa ser humilde, né, para reconhecer isso, precisa ter consciência. Totalmente. E eu não tô falando assim, da boca para fora, eu sou um cara que tem essa consciência. Eu adquiri essa consciência, eu posso dizer, faz uns 8 anos, no máximo 10. Eu tenho um patrimônio líquido que posso ficar aí mais de um ano sem trabalhar, mas mesmo assim, eu sou um cara que invisto e tenho previdência e tenho seguros dos produtos de segurança financeira de 2 instituições diferentes, como eu estava comentando com você, pelo simples fato de saber que o dia de amanhã a gente nunca sabe, né? A gente é um otimista incansável, mas a gente precisa realmente se proteger. Então eu tenho essa consciência. E coisa boa a gente tem que falar, porque tem que conscientizar. E imagino quantas pessoas passam, né, por esse processo que você tem de sentar na frente de um cliente, tentar conscientizar ele. E é muito difícil, né, fazer essa venda, né? Porque eu falo, eu sou contador e sou advogado. Se você acha que é difícil vender contabilidade, meu irmão, é porque você não vendeu seguro de vida. Chega para um cara e fala assim, ó, seguro de vida, ó, talvez você vai morrer, não sei o quê. Pô, se vocês acham que eu sou um bom vendedor, meu time é um bom vendedor, aqui, ó. Aprenda a vender. Aliás, falando sobre técnica de vendas, qual que é a técnica de vendas, além de entender todo o cenário, né, fazer essa anamnese, que você chama? Sim. Anamnese, esse diagnóstico, né? Qual que é o principal, os gatilhos de vendas assim que vocês utilizam? E assim, eu falo que, só para você entender, eu tenho um nível bem elevado de consciência de vendas. Quando a pessoa ela tem esse nível, toda vez que você está vendendo, eu estou prestando atenção no que você está usando para poder me vender alguma coisa. Porque eu acredito que vendas é transformação, não manipulação. Para uma mente preparada, tudo é aula. Então, quando você está me vendendo alguma coisa que é uma transformação, eu estou prestando atenção. Então, você pode falar qual que é o gatilho de venda que você vai utilizar, porque eu acredito que quando o produto é bom, quando você acredita nele, você está vendendo uma transformação. Quando a pessoa fala, ele está me vendendo, é porque ela deve ser tão ruim, ou o produto dela deve ser tão ruim, que ela acredita nela mesma ou no produto que ela vende. Então, qual que é uma pessoa que está hoje nessa área, é sua colega, seu parceiro, pô, não estou conseguindo vender porque eu me sinto desconfortável quando eu vou vender, por exemplo, um seguro de vida. Como que eu faço assim? O que você fala? Não, olha, primeiro você precisa entender, tá, mas o que precisa para ser um bom vendedor? Show. Que animal você trazer esse ponto, Johnny, porque eu vejo muitas pessoas que estão começando, né, na área, elas se sentem... elas acham que elas estão incomodando o cliente por falar de seguro de vida. Por quê? Porque no Brasil, a gente acaba utilizando o nome seguro de vida, como é utilizado nos bancos, por exemplo, diferentemente de como a gente trata nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é seguro de morte. Por quê? A gente está falando de morte, então o cara precisa de um seguro de morte. Lá fora, a gente já vem com uma cultura de que seguro de vida é para matar alguém, né? Então você olha e fala, nossa, que horror! E não é. Hoje a gente tem seguro de vida para a vida, então toda a cobertura que você tem em vida, além de um seguro de morte, que é muito importante. Se você tem uma família, foi o que você começou a falar, né? É importante que você pense no seu legado. Alguém depende disso. É uma reflexão que você deve fazer. Alguém depende financeiramente de você, seja a sua empresa, ou seja alguém, teu marido, tua esposa, teus filhos. Então, isso é o primeiro passo. Quando eu falo de técnica de venda, a primeira coisa que eu tento fazer é me conectar com o cliente. Eu preciso que ele tenha consciência de que aquela conversa é de forma genuína, primeiro para eu entender se ele pode ser um cliente meu. Hoje, no patamar que eu escolho o meu cliente. Sim. Tem cliente que não faz sentido realmente eu ter dentro da minha carteira, por N motivos. Então, o primeiro ponto, conexão genuína com o cliente. Ele precisa sentir que eu estou ali para servir ele da melhor maneira possível, tá? Tirando carta de banco, tirando marca de seguradora, entendendo de fato qual é o fluxo financeiro e o fluxo de segurança que ele precisa ter. Esse acho que é o primeiro ponto.
Segundo, que eu gosto muito dessa técnica de venda. Isso é um passo a passo, gente. Anota aí, porque insight não muda nada, decisão muda tudo. Já anota esse passo a passo e utiliza para o seu negócio. Primeiro ponto, conexão. Segundo ponto, mostrar em números. Quando eu mostro para o cliente, então eu vou fazer um cálculo básico aqui. Eu desenho com o cliente a estrutura financeira ou o caminho que ele está traçando. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Um empresário de 35 anos, a pergunta que eu faço para ele é: o que você construiu até agora? Ele vai me responder. Às vezes ele é um profissional ou ele é um empresário que não construiu nada até agora. Ele vai pensar: putz, não sei ou não tenho. Esse é um perfil de cliente. Eu sigo com ele um pouco mais e eu pergunto para ele: aonde você quer chegar? E com quantos anos você quer chegar com esse patrimônio que você está me falando? Ele está olhando para o futuro dele, ele está olhando para as necessidades dele sem eu ter que falar nada. Ele está fazendo uma autoanálise. Diz que uma grande estratégia no mundo das vendas é você fazer a pessoa imaginar. Você já se imaginou fazendo? É verdade. E pro bom e pro ruim também, assim, ou seja, como proteção ou como um sonho ou uma dor, né? As pessoas, como a própria Dani Martins disse, que as pessoas compram ou por um desejo ardente ou por uma dor latente. Então é bem isso. Mas continua, desculpa. E nesse ponto que você trouxe, é exatamente isso. Essa pessoa, ela vai proteger aquilo que ela já tem ou aquilo que ela quer ter. Porque ela consegue ter consciência, quando eu mostro para ela em números, que se acontecer alguma coisa hoje, ou ela se torna um dependente financeiro de alguém, e ela vai se tornar um peso, né? Imagina eu hoje, vou trazer o meu cenário, e esse é meu terceiro passo, essa é a minha terceira técnica de venda, e que funciona muito, é quando eu me coloco no lugar da pessoa, contando minha própria história. Então eu falo: eu tenho hoje 34 anos, tenho meu esposo, que também é empresário, se acontece alguma coisa com ele, o que eu faço? Se acontece alguma coisa com ele, no sentido de um processo de invalidez total, um processo de uma invalidez permanente, eu mando ele de volta para casa da minha sogra? Ou eu assumo a responsabilidade que eu tive de falar para ele: você é meu marido e eu vou cuidar de você? Porque quando você cuida de alguém, essa pessoa, ela sai de um X e ela vai para um Y. 30% a mais de custo de vida é que uma pessoa que para de produzir começa a gastar. Então, trazendo essa realidade, ou a pessoa, nesse momento, ela vai falar para mim, e aí eu acho que existe todo tipo de cliente, né, Johnny? O cara vai falar: eu quero consumir meu patrimônio para esse momento, ou o cara vai falar assim: essa ferramenta é extremamente barata para o volume financeiro que a Marina vai me trazer, porque ali eu estou desenhando, eu estou escrevendo, eu estou mostrando o número, e eu estou me colocando no lugar da pessoa dizendo: eu tomei essa decisão. E você? Muito bom. Então ela entende o cenário. Você que está ouvindo esse podcast é uma aula. Então não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like. Você que está aqui no canal, manda esse podcast para mais pessoas, porque o YouTube vai fazer que isso seja entregue, que essa mensagem chegue para mais pessoas. É muito legal. Ela falou, o primeiro ponto, conexão, relacionamento, conexão. As pessoas se conectam com pessoas. Nós somos seres emocionais que pensam, não seres racionais que se emocionam. A conexão genuína gera valor e faz com que você feche as vendas. Segundo ponto que ela falou, imaginação. Você fazer com que a pessoa imagine um lugar mostrando números. Quem não mensura não controla. Olha, estou te mostrando números, estou te fazendo imaginar. E o terceiro ponto que ela falou foi colocar no lugar. Perfeito, colocar no lugar. E aí que eu falo assim, a melhor história sempre vence. O grande segredo do storytelling, quando você quer trazer uma história pra pessoa, é assim, você começa contando uma história, que é o que ela tá fazendo aqui, ó. Ela tá começando a contar uma história, uma problemática, aí ela fala assim, eu já passei por esse momento, ou alguém já passou por esse momento, e depois ela fala, imagina se fosse você, mas eu tenho a solução. Aí você ajuda essa pessoa a atravessar essa ponte. E eu achei muito legal, tá? Esses insights, eu já vou anotar esses insights e vou utilizar. Outra coisa que eu queria te dizer é, você acha que o medo muitas vezes impede a pessoa de tomar uma decisão assim? Porque o medo, ele não impede a morte, ele impede a vida. As pessoas, elas deixam de viver a vida com medo de morrer. Então, elas ficam preocupadas com a vida delas porque elas não estão vivendo o suficiente. Ele não impede a morte, ele impede a vida. Então, muitas vezes ela deixa de tomar uma decisão falando assim, cara, eu vou morrer mesmo. Ah, não, isso não vai acontecer comigo. Eu tenho tanto medo que
eu acho que é melhor não fazer, né? Porque senão eu tô chamando, alguma coisa assim. Você acha que isso é um fator preponderante na hora da decisão das pessoas? Acho. E algo que é significativo para quem trabalha com vendas é entender o lado não só emocional, mas para quem que você está vendendo. A gente mora num país, assim, a maioria das pessoas são devotas de Deus no nosso país, sim. né? Nós somos um país ainda muito, não só racista, mas principalmente aí machista, né? Então é muito fácil a mulher jogar essa responsabilidade para o homem também, terceirizar essa responsabilidade. Mas, de fato, o primeiro lugar é o seguinte: Deus me protege. Não, nada vai acontecer comigo, porque, cara, eu tenho certeza que eu creio num Deus que vai me dar todo o suporte. Eu também creio nesse Deus poderoso, tá? Só que ele deu livre-arbítrio pra gente. E por que que o meu vizinho pode ter um câncer de mama? Por que que a minha vizinha pode ter sofrido um acidente de carro e lá na minha casa não? Então, você falou de humildade. Não é só humildade, mas é consciência, né? É inteligência, é estratégia. Você coloca o seguro do seu carro por algum motivo. O nosso país é um dos países que mais tem casos de latrocínio. Latrocínio, né? É roubo associado à morte. Só que o cara pensou só no roubo e a morte. Se hoje, se você não voltar para casa, alguém vai precisar de algum respaldo, né? E um outro ponto interessante de se falar é que a negação, que também a gente estuda no processo de venda, a cada 10 pessoas que eu falar, Johnny, 2 vão negar o produto, seja ele qual for. 2 vão comprar o produto independentemente do que eu estiver vendendo. 6 pessoas é técnica. Nesse miolo, eu preciso estar muito atenta ao cliente, escutando ele com uma percepção e uma clareza ali para pegar aonde dói. Porque a solução eu vou trazer, mas eu preciso falar o que ele precisa escutar. Então eu acho que além que dos insights bem. Que você trouxe, é legal que você é vendedora mesmo. Você tem os números na ponta da língua. Você sabe a regra de probabilidade. Você sabe que a cada 10 que você prospecta, 6 vai acontecer uma coisa, 2 e outra, 2 outra. Então, aí isso não dói. E não dói. Então a probabilidade é a regra de vendas, né? A cada não você está mais próximo do sim. A vendas é uma regra de proporcionalidade, isso eu achei muito legal também. Vamos falar um pouquinho sobre sucessão patrimonial. Beleza. A gente sabe que custa muito caro, né? Para você, num processo de sucessão, processo hereditário ali, você pagar custas de advogados, custas cartorárias, você fazer o inventário e com uma estratégia, né, que a vida é uma estratégia financeira, de proteção financeira, isso sai muito mais barato. Isso é verdade ou é um mito? Com certeza é verdade e eu não acredito numa fórmula mágica para isso. O cliente, ele é único pra gente, ele precisa ser tratado dessa maneira. Também não acredito que eu seja a rainha e a salvadora de todos os clientes. Então, para mim é muito importante ter contadores ao meu lado, advogados ao meu lado, porque após mapear o que esse cliente realmente precisa, pode ser associado com seguro de vida, mas pode precisar de ter uma necessidade de uma holding. Eu posso precisar colocar fora um pouco do patrimônio, então pensar numa trust. Então, com certeza, ter estratégia nesse momento vai fazer com que a gente pague menos impostos. E se tem uma coisa que dói no bolso do empresário hoje, é a quantia de impostos que a gente paga. Exatamente. Né? Então a gente vai antecipar esse pagamento de inventário, a gente vai antecipar essas dores que são diretamente ligadas a uma dor familiar. A gente não está lidando só com objetos, a gente está lidando com um momento mais delicado da vida do ser humano, né? E podendo fazer desse momento tão delicado de uma forma mais leve, uma forma com a qual a gente passe o legado para as próximas gerações, perdendo menos, né, e tendo menos dor de cabeça. É tão simples que parece que muitas famílias precisaram se ferrar para que outras possam falar, caramba, eu preciso me antever, eu preciso fazer isso antes. Minha avó já perdeu patrimônio, meu bisavô já perdeu patrimônio, meus pais estão com um processo que está me trazendo dor de cabeça, por que eu vou fazer igual? A gente precisa romper esse ciclo de destruição, sabe? Porque é uma destruição de patrimônio ao longo do tempo. Total. Marina, mas falando em números ou em percentuais, quanto que você acha que
essa antecipação da sucessão patrimonial reduz aí. Perfeito. Agora com a reforma tributária, tem se falado, né, os números estão cada vez mais nos trazendo preocupações, mas também nos traz um pouco de alívio, quando a gente pensa que, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo de um patrimônio que a gente tem aqui, trazer um número de 100 mil reais. Eu tenho 100 mil reais de necessidade de inventário, tá? Esse cara vai precisar pagar 100 mil. Vou dar um exemplo de uma pólice de seguro de vida, no valor desses 100 mil, eu posso pagar esses 100 mil reais que vão ser utilizados no momento X de uma ausência em mais ou menos 10 anos. Vou falar de uma antecipação de 10 anos, tá? Só que, se isso acontece no primeiro dia de contratação desse seguro, eu recebo 100% da necessidade, que era 100 mil reais para o pagamento, pagando uma parcela que eu posso, vou dar um chute aqui, que eu paguei 1.000. Certo? Esse volume, Johnny, é muito maior se essa pessoa chegar a quitar. Então, essa porcentagem que você está me perguntando, do quanto que eu posso... Depende de quando aconteceu o sinistro, assim. Depende de quando aconteceu o sinistro. É sinistro que fala também nesse caso? Sinistro? Só que a inteligência eu sei que eu vou pagar 40%, vamos supor que essa pessoa ela chegue a pagar esses 10 anos. Tá bom? Até porque ela pode aumentar patrimônio e a gente vai ter sempre que fazer alguns ajustes. Mas eu sei que o máximo que ela vai pagar é de 40% a 60%. Então eu pago 60 mil para ter 100 mil reais. Aonde que você consegue isso com investimento? Verdade. Quanto mais você acelerar o seu patrimônio, hoje, mandar um beijo para quem me convidou, né? Que a Nayane é uma das minhas parceiras, uma das sócias aqui, que faz um trabalho muito importante junto comigo lá no escritório, que é a aceleração de patrimônio junto com a FXPAR, ela fala muito disso também. Quanto mais o cara acelera patrimônio, quanto mais ele ganha dinheiro, mais ele tem que se preocupar com sucessão, porque ele vai precisar pagar mais imposto. Então, se a gente puder ir associando isso ao longo dessa construção, cara, é o jogo certo, né? E sabe por quê? Porque as pessoas se preocupam muito em ganhar dinheiro. Mas tão importante quanto ganhar dinheiro é você não perder dinheiro. Não perder dinheiro é tão importante quanto isso. E aquele tipo de produto, eu estou te perguntando porque eu sei, e você pode explicar melhor para as pessoas, que é aquele produto que você tem a proteção, né? Você traz a parte do seguro, mas ele também se torna resgatável, né? Com uma pequena correção. Como é que funciona esse tipo de produto quando você oferece? Para que tipo de pessoa? Quais são as pessoas que procuram? Como é que funciona? O seguro vitalício, ele tá muito em voga, que é esse seguro que você tá falando, né? O seguro vitalício, ele tem uma característica de eu poder pagar ele por um determinado período e ele ser meu. É como se você estivesse pagando um seguro de carro que você quita não, porque você continua pagando lá, né? Mas vamos supor que você pague por 10 anos esse seguro. A seguradora vai te dar uma possibilidade de recompra desse seguro em algum momento. Então, ela pode voltar para você e falar assim, olha, Johnny, você pagou esses 10 anos, você não sinistrou a sua pólice em morte ou invalidez total. Então, no caso de um carro, você não bateu o seu carro ou você deu PT, estou te dando um carro novo. No caso de uma pólice de seguro de vida, além disso, ela vai ter os fatores de correção, né? Que são importantes para a compra desse patrimônio. Porque eu prometi para você que hoje tem um certo IPCA, só que daqui 10 anos eu vou ter uma outra situação financeira no nosso país. Então ele precisa também estar corrigido. O que você está me falando, o que você me perguntou sobre o seguro vitalício, hoje tem um produto ainda melhor, que é você conseguir associar o seguro vitalício com uma proteção vitalícia de doenças graves. Por que eu estou trazendo esse ponto para essa conversa? Porque a probabilidade de você ter um diagnóstico de doenças graves antes da morte, hoje chega a ser maior do que 75%. Então, é como se eu tivesse a garantia de que, cara, ao longo da minha vida, da minha trajetória profissional, tudo deu certo? Sensacional. Você pode resgatar o seu seguro, você pode deixar ele para uma sucessão patrimonial, você pode deixar ele como uma carta de amor para uma herança. Mas se eu tiver um sinistro de doença grave durante esse período, até após a quitação dele, você pode utilizar ele para um melhor tratamento possível. Ou não. Vou te dar um exemplo do meu tio. Ele sinistrou a pólice, já faleceu, mas ele usou parte dessa pólice dele para poder viajar conosco, fazer uma viagem internacional, antes que ele partisse. Então o dinheiro é teu, tá na tua mão, você faz o que você quiser. Muito bom, Marina. Aliás, uma aula de proteção financeira, sucessão patrimonial. E quem agora, saindo da parte profissional, a parte pessoal, quem é a Marina
quais são os hábitos da Marina, quais são os seus hábitos, como que é você com a sua família, o que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies, conta um pouquinho pra mim. Legal. Bom, para quem conhece a Marina antes de ter o Martim, né? Porque eu tenho um bebê de 10 meses agora. Martim, fofinho. Fofinho, um gorducho, uma delícia. Eu falo que meu filho, ele faz mais sucesso nas redes sociais do que eu, com certeza, né? Os likes. Mas isso, ó, quando tem criança, cachorro e comida, não adianta, você pode postar o melhor conteúdo, ninguém engaja. Aí você faz aquele conteúdo que você produziu, tal, ninguém engajou. Aí colocou a criança fofinha, o cachorrinho, a comida, o pessoal vai lá. Ou infelizmente, é desgraça. Se você coloca desgraça, também o pessoal engaja. É uma loucura. Uma enquete, né, de desgraça é fogo. Mas assim, antes do Martim, eu joguei futsal 8 anos, né? Olha que legal. Fui profissional, Que joguei legal. bola. Depois, no Canadá, acabei fazendo muitos esportes relacionados à escalada. Voltei para o Brasil, fui para o CrossFit. Eu amo esporte. É um negócio que me faz muito bem. Então, antes, né, até mesmo grávida, treinei sempre, mas o Martim tomou uma proporção muito maior nesses últimos tempos, porque ele requer muito, né, da minha atenção e se tornou o grande amor da minha vida. Então, falar da Marina sem falar de Martim não existe. Até por conta, né, minha mãe abandonou a gente pequeno, então foi uma questão de trazer uma coisa que eu não sabia como era. Eu não sabia como era esse amor. E ele conseguiu me preencher em relação a isso. E adoro viajar, comer bem, né? Essas coisas que provavelmente você também. Coisas que as pessoas não gostam, né? Viajar, comer bem, passear. Tá na roça com meu pai, andando a cavalo. Bom. São coisas que eu amo. O que é legal, você vê que os padrões, modelos mentais, eles se repetem, né? Pessoas de sucesso como você e outras pessoas, elas gostam de esporte, gostam de atividade física, estão sempre se provando em novos desafios. Sim. Isso é muito legal. Marina, eu quero muito te agradecer por estar com a gente, por ter vindo nesse podcast, no JMcast, o podcast Nas Alturas aqui no Rooftop. Foi muito bacana ouvir sua história. Eu que agradeço, e principalmente, assim, entendendo o seu modelo mental. A sua habilidade, número 1, é ser vendedora. Ou seja, eu falo que é a habilidade das pessoas mais bem-sucedidas. E Obrigada. você que está nesse podcast, que você escutou, considere isso uma aula, aplique isso para o seu negócio, entenda também. Chama a Marina, entenda um pouco sobre proteção financeira para você, para sua família, para o seu negócio. Às vezes você acha que você é um empresário bonzão, mas você está preso na sua própria empresa, você não é um empresário, você é um empresidiário. Você está preso na própria empresa e você não consegue crescer ela, você não gera lucro sem a tua presença, você não tem caixa, e aí qualquer coisa que pode acontecer com a sua família, com a sua empresa, melhor dizendo, vai impactar na sua família. Marina, eu queria que você deixasse uma mensagem final para sua câmera, para o empresário que está ouvindo, para os nossos inscritos aqui no canal. Bom, primeiro, te agradecer, você é um espelho pra gente, você é o cara que realmente movimenta o FIRE e nada seria do jeito que é se não fosse você aqui. Então, quero te agradecer muito, você é um espelho pra gente de verdade. E pra você que não me segue lá nas redes sociais, é claro que eu quero ter você um pouquinho mais perto, poder agregar um pouco do conteúdo que eu sei e que eu vim construindo ao longo do tempo. Tem um grande projeto de mudança, né, com mulheres, que eu até estava comentando com o Johnny. Conta um pouquinho. De forma breve, eu tive um curso que chamava Dona da Grana, e hoje a gente quer expandir isso junto com a Nai, né, que eu já comentei com vocês. O nome é sugestivo, eu já até falei pra Nai, você tem que fazer um podcast numa piscina de dinheiro. Não precisa ser de dinheiro, você sabe, te falou, mas não é o dinheiro. Não é o dinheiro, é o dinheiro estampado com a cara. Eu fui no show do Usher lá em Nova York, e ele distribuiu o dinheiro. Eu fiquei louco pra pegar as notas de dólar, aí quando eu fui ver, era o dinheiro com a cara dele, mas eu gostei. Mas tudo bem, foi legal. Mas é um projeto muito bacana, vocês vão ouvir falar muito disso, que é poder levar essa liberdade financeira para mulheres e poder talvez tirar um pouco esse padrão da gente terceirizar muito, né? Fazer essa mudança, que é o que eu acredito que aconteceu na minha vida. Não tinha com quem me apegar, então fui eu com a cara e com a coragem. Então eu acho que isso eu consigo passar de uma forma muito interessante para as pessoas que venham me seguir. É isso aí, Marina com 2 N's Mota. Com T só. Com um T só. Muito obrigado pela presença. Gente, estaremos mais juntos. É isso aí. Gente, esse foi o nosso podcast Nas Alturas com a Marina, especialista em proteção financeira. Também deu uma aula pra gente sobre sucessão patrimonial. E eu quero pedir novamente para você se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar. Isso aí, gente. Segue a Marina, manda pergunta pra Marina. A gente tá aqui para agregar valor pra você. Tamo junto e para acabar com esse podcast com energia, não pode faltar o nosso chama, ó. 1, 2, 3 e chama!